E aí, pessoas assistindo isso, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre as últimas novidades da série de TV da Roda do Tempo que está sendo feita pela Amazon. Eu podia ter gravado esse vídeo antes, mas eu esperei passar a CCXP para ter certeza que não sairia nada lá e para não precisar gravar esse vídeo duas vezes. Então, como não teve nada lá, infelizmente, vamos falar sobre as últimas novidades que a gente teve. Começando pelo teaser que foi solto na quarta-feira da semana passada, dia 2 de dezembro. Esse foi o terceiro teaser da série, né? O primeiro foi um teaser rápido mostrando a estalagem fonte de vinho em Dois Rios. O segundo foi aquele com a voz da Egwene e do Perrin conversando, falando: Você tá pronta? Não, eu também não. E com uma ilustração, uma animação da fonte verdadeira, né? De Saidin e Saidar se misturando, uma coisa assim. E aí agora então nós tivemos o terceiro teaser, que mostrou o design e a confecção da espada com a marca da garça, né? A espada que o Rand usa desde o livro 1. Caso vocês ainda não tenham visto, segue agora o teaser para vocês. E o link também vai estar na descrição para quem quiser reassistir ele depois. Bem interessante, né? A confecção do design e depois a construção da espada. Ver a marca da garça realmente, né? É uma espada icônica da série. E o único comentário que eu tenho a fazer sobre ela é que, tipo, eu vi gente reclamar que não tem a marca da garça no cabo da espada, né? Só tem na lâmina, realmente. E aí eu vi outras pessoas responderem que a marca da garça no cabo só tem de um dos lados da espada. Então pode ser que ela esteja virada para baixo, né? Calma. A marca da garça pode estar virada para baixo. Calma aí. Acho que essa é a única coisa que eu tenho para falar sobre o teaser. Ele foi interessante, mas nada muito novo ou muito empolgante, na minha opinião. O mais legal desse dia 2 de dezembro foi que o Rafe, para comemorar que esse teaser foi lançado, respondeu a 10 perguntas no Twitter que os fãs fizeram. E aí é isso que a gente vai ver agora. Eu traduzi todas elas e postei também na página do Facebook, então para quem quiser ver lá depois, todas estão lá traduzidas. A primeira coisa que ele falou então foi isso, né? Para comemorar esse primeiro olhar para a espada com a marca da garça do Watch on Prime, responderei 10 perguntas nos próximos 30 minutos sobre o design de produção do show em geral e como estamos abordando isso. Basta responder a este post com a sua pergunta. Ok? Bem legal, né? Principalmente sobre o design em geral. Quando teve o teaser da estalagem fonte de vinho, ele respondeu só coisa sobre ela, se eu não me engano, alguma coisa assim, ou sobre Dois Rios. E esse é sobre o show em geral, então muito mais abrangente e interessante as respostas que a gente teve aqui. Aí a primeira pessoa perguntou: qual o equilíbrio que você está procurando entre recriar o que está nos livros palavra por palavra e permitir que os artistas tenham criatividade? E aí o Rafe respondeu então: o que é realmente importante para mim é que quando estamos divergindo dos livros, sabemos que estamos fazendo isso. Portanto, cada peça de design de produção, dos sapatos às espadas e até a própria Torre Branca começa com páginas de citação de livros sobre aquele lugar, coisa. O designer, então, parte daí para construir algo que faça sentido no nosso mundo, com as nossas preocupações de produção, nosso elenco, nossa estética, etc. Mas no final do dia, tudo deriva daquele primeiro documento e é algo que sempre podemos voltar, né? Então, bem interessante, né? Todas as coisas que eles estão criando, eles partem sempre das descrições dos livros e aí desenvolvem em cima disso. Legal. Eu achei legal. E vocês? Próxima pergunta, então. Vocês filmaram alguma coisa da pré-produção, design, fabricação de adereços, etc., para um programa de bastidores? Devo dizer que realmente espero que sim. E aí o Rafe respondeu: claro, uma equipe incrível tem pegado o máximo que pode do nosso processo para que, depois que o programa for ao ar, vocês possam ver todo o trabalho e o amor envolvido na criação desses detalhes grandes e pequenos. Se você gosta de programas de bastidor e também, né, essas coisas assim de design, de produção, fabricação de adereços, legal também. Eu gostei e com certeza vou assistir para ver como que tudo foi feito depois. Aí a terceira pergunta foi: já que estamos falando sobre espadas, quais são algumas das inspirações para o design de armaduras?
existe alguma variação entre a armadura de Andor e Shienar? E aí o Rafe respondeu, sim, nossa equipe de figurino, liderada pelo incrível Isis Musend, começou construindo um mapa de todo mundo da Roda do Tempo, descobrindo como cada nação barra cultura parecia, para ter certeza de que estão diferenciando e honrando o que está nos livros. Então mergulhamos de volta em Dois Rios. Então, né, cara, muito interessante, muito legal isso. Vestimenta, detalhes de armadura, cultura, espada, estilo de luta, várias coisas assim de figurino já foram desenvolvidas para todas as nações da Roda do Tempo. Olha só isso, que interessante. Foi uma das primeiras coisas que eles fizeram, eles estão falando aqui, né? E para poder ter certeza de que as coisas seriam diferentes, dependendo de país para país, cultura para cultura. Muito interessante, muito legal. Dá para ver o quanto eles estão se dedicando para fazer esse show, né? E aí a quarta pergunta foi: como você decide o que precisa ser feito fisicamente, como a espada, e o que será efeitos especiais? E aí o Rafe respondeu: quero que as coisas sejam o mais reais possíveis. Portanto, em qualquer lugar que podemos, nós construímos coisas em vez de confiar nos efeitos. Nosso show vai ser todo em tela verde, todo em CGI, mas acho que você ficará surpreso com quanto dele foi realmente construído, tocado e segurado por nossos atores. Bem legal também, né? Quanto mais efeitos práticos, melhor, na minha opinião. Gostei. A quinta pergunta foi: armas e suas características individuais são partes importantes de certos personagens, especialmente com Matt, Rand e Perrin. O show terá um foco semelhante ou as armas estarão apenas lá? Aí o Rave respondeu: você nem imagina quantas horas passamos na arma de cada pessoa. Eu estive em pelo menos 20 reuniões sobre a adaga que a Egwene tem, e essa nem é uma das armas importantes dos livros. Há uma equipe inteira e temos alguns grandes fãs dos livros na equipe de adereços, olhando para cada item segurado por um ator no show. Eu ficaria chocado se menos de 10 mil horas de trabalho tiverem sido gastas no projeto e na criação da espada com a marca da garça. De novo, muita dedicação. Cara, dá pra ver o quanto realmente eles estão se dedicando no show. 20 reuniões para a adaga da Egwene. Eu nem lembrava que a Egwene tinha uma adaga no começo dos livros, porque né, ela não usa praticamente. Então imagina as armas importantes da série, o quanto de trabalho que deu para desenvolver. Por exemplo, a adaga de Shadar Logoth, Kalandor, a espada que não é espada. Imagina o quanto de trabalho que essas armas deram para ser desenvolvidas, né? 20 reuniões para a adaga de Egwene e o Rafe acha que pelo menos 10 mil horas para a espada com a marca da garça. Realmente uma dedicação incrível, eu mal posso esperar para ver o resultado desse trabalho nas telas. Sexta pergunta então: haverá diferentes estilos de espadas e espadas marcadas com garça ou todas elas serão no estilo katana? Aí o Rafe respondeu que muitos e muitos estilos diferentes, né? Legal, de novo, ele já tinha falado um pouco disso, né? Que dependendo da região, o estilo do figurino seria diferente, então o estilo das armaduras e armas também vão ser diferentes, né? Bem interessante, bem legal. De novo, sétima pergunta: Moiraine ainda terá seu cajado no início? Eu sei que ela diz que a ajuda a se concentrar, mas vendo como ela apenas o jogou de lado depois que foi carbonizado saindo dos caminhos e ela nunca o substituiu, realmente não parece necessário. E aí o Rafe respondeu: estamos abordando isso como uma adaptação de toda a série, não apenas de cada livro individualmente. Então esperamos que a primeira temporada pareça mais como uma série inteira de livros da Roda do Tempo do que com o Olho do Mundo. Com isso em mente, sem cajado para Moiraine, deixe o caos acontecer. Essa é uma das respostas mais interessantes que a gente teve, na minha opinião, né? Vi gente reclamar também, queria defender ela, porque, por exemplo, a Roda do Tempo ela não foi escrita toda de uma vez. Os livros eles foram escritos um de cada vez e foram planejados um de cada vez, né? Embora o Robert Jordan fosse escrevendo ele um de cada vez, ele tinha planos para as coisas que aconteceriam no futuro, mas esses planos também mudavam conforme a história fosse avançando, né? Então eu acho isso de que abordar a série como o conjunto da Roda do Tempo, ao invés de tratar cada temporada como um livro separado, é muito mais interessante porque ajuda a dar uma consistência melhor para a totalidade da série. Então, por exemplo, nos primeiros livros a gente tem algumas discrepâncias de poder, né? Essa coisa do cajado da Moiraine é completamente desnecessário.
causa até um pouco de confusão, porque não é um terangreal, não é um angreal, não é nada. A Moiraine só fala que usa pra focar o poder, pra se concentrar melhor, mas depois a gente nunca mais vê isso usar, né? E também tem um pouco de discrepância entre os níveis de poder dos personagens ao longo da série, né? A Moiraine ela parece um pouco fraca no começo, não muito poderosa. Mas aí depois a gente descobre que ela é o nível mais forte de Aes Sedai que a torre teve nos últimos tempos. Então parece que esses tipos de discrepância assim que aconteciam de mudanças de livro para livro aos poucos vai ser corrigida na série e vai trazer uma maior consistência. Então eu acho que a série só ganha com isso. Mas e vocês? O que vocês acham disso? Dessa resposta dele? Pergunta 8, então. Como o cenário de Dois Rios foi projetado arquitetonicamente? Parece fácil torná-lo caseiro e medieval, mas por causa da sua localização e história, há alguma outra inspiração que foi usada? Aí o Rafe respondeu: quando os livros foram lançados, eles pareciam tão incrivelmente diferentes e novos, então queremos que a mesma coisa seja verdade para a série. E se você nos vir nos afastando de certos elementos dos livros, muitas vezes é porque o público de agora já viu eles antes. Infelizmente, às vezes, mesmo nos casos em que as adaptações de livros para a tela são de livros que se inspiraram na Roda do Tempo. Ha! Resposta um pouco polêmica essa, né? Mas o que ele tá falando aqui é que, tipo, outras séries de livros que vieram depois da Roda do Tempo e que se inspiraram na Roda do Tempo, Game of Thrones, por exemplo, já foram adaptadas para televisão antes. Então a gente já viu muitas das coisas de elementos de cenários medievais, coisas assim, etc. Então, se a gente ver que eles se afastaram dos livros em algumas descrições de coisas assim, é porque eles estão tentando fazer algo mais original, porque muitas das coisas dessas coisas medievais, etc e tal, já foram vistas antes. É um pouco polêmico isso, né? Eu não sei se gostei totalmente, mas eu vou esperar para ver o resultado antes de reclamar definitivamente. O que vocês acham? Nona pergunta então. A música do teaser, como ela se relaciona com o show? Acabamos de ter um vislumbre de um tema? Aí o Rafe respondeu que essa não é a música do show em si. Quando for, vou me certificar de que vocês saibam disso e com sorte ela vai soar unicamente como Roda do Tempo. Vai soar, você vai ouvir pensar Roda do Tempo. Não tem muito o que falar dessa pergunta, né? A música do teaser não é a da série e vamos ter que esperar para saber como que realmente vão ser os temas da série, né? Só isso que dá para falar. E aí, a 10ª pergunta então foi: como serão apresentados as formas da espada? O estilo será inspirado por uma região específica de luta com espadas ou eles se espalharão por muitas regiões? E aí o Rafe respondeu: temos um tempo de luta e um mestre espadachim no programa que construiu um estilo de luta único para cada arma e cultura. Então, se você vir alguém das terras da fronteira lutando com uma lâmina com marca da garça, pode parecer diferente de um Seachan. Isso é meramente hipotético, é claro. Muito interessante, muito legal, né? Como eu falei, dedicação enorme deles para diferenciar todas as culturas da série. A Roda do Tempo é uma série de fantasia que, quando surgiu, diferiu das outras, né? Porque a maioria tratava as coisas como as diferentes espécies, anões, elfos, orcs, etc e tal. E aí a Roda do Tempo veio com culturas diferentes, com povos diferentes e coisas assim. E aí o Rafe novamente mostra o quanto eles estão se dedicando para fazer transparente as diferenças culturais entre os povos na série da Roda do Tempo, né? Até o estilo de luta de cada região vai ser diferente. Então, um mestre espadachim das Terras de Fronteira lutaria diferente de um mestre espadachim de Seachan. Muito interessante. De novo, a dedicação deles é incrível. Ansioso demais para poder ver o resultado disso. Depois dessas 10 perguntas, o Rafe acabou respondendo mais duas também. Uma que é mais uma piada, né? Que é o Daniel Green, que é um youtuber americano de fantasia famoso, perguntou se todos estão fazendo exercícios intensos para panturrilha. Precisamos deles bem torneados. E aí o Rafe respondeu: esse teve mais likes, então é o vencedor, né? De qual que ele responderia. Posso confirmar oficialmente, jornalistas se preparem, que de fato não exercito minhas panturrilhas. Mas os atores que estão constantemente treinando em todas as coisas da Roda do Tempo enquanto estão em pragas, sim. Desperdício de pergunta, na minha opinião, essa. E aí a última pergunta que a gente teve, então,
falou que influências foram usadas na concepção das roupas de viagem e do uso diário dos Emmonsfield Five, né? Que são tipo os 5 de Emmonsfield, que é campo de Emmond. Essa é a abreviação que costumam usar em inglês. Mas também da Moiraine e do Len, considerando como são descritos durante a viagem, mas como também aparecem quando em um ambiente urbano. Lã dura, linho, seda, couro para o guardião, etc. Né? Uma pergunta também de figurino. E aí o Rafe respondeu: na minha mente, Moiraine e Len passaram a maior parte do tempo juntos na estrada. Os 5 de campo de Emmond cresceram em um lugar onde saber como sobreviver na selva era uma necessidade. Então todos eles são incrivelmente práticos com o que vestem e viajam com. E quando estão em uma cidade e não precisam sair logo, você pode ver looks diferentes nele. Outra pergunta de figurino interessante, né, sobre a concepção de figurino da Moiraine e Len, que tem bastante roupa de estrada, né, porque viajam muito procurando pelo dragão renascido, e dos 5 de Emmondfield, que tem a maior parte das roupas práticas e algumas outras mais chiques, digamos. Mas então, essas foram as perguntas que o Rafe respondeu quarta-feira passada, no dia 2 de dezembro, quando saiu esse teaser da espada com a marca da garça. E aí a última novidade que a gente teve da Roda do Tempo é sobre elenco. Esses nomes não são oficiais, não foi a própria Amazon nem Twitter oficial que anunciaram eles, né? Mas fazem muito sentido com as coisas que aconteceram que eu vou falar. A Roda do Tempo, ela estava sendo filmada recentemente em Alcázar, na Segóvia, na Espanha, né? A gente chegou até a ver uma bandeira de Géaldan, né? Numa das fotos de longe, parece que é uma bandeira de Géaldan, né? E aí, o site whatseries.com descobriu mais 4 nomes de elenco que estavam gravando nessa localização na mesma época que a Roda do Tempo estava gravando, né? Então, provavelmente eles estavam gravando para a Roda do Tempo. E esses 4 nomes são Miguel Álvares, Zic Fernandes, Brandy Rodrigues e Rebecca Tauen. O Miguel Álvares é um ator espanhol, o Brandy Rodrigues é um dublê de cenas de ação, o Zic Fernandes também é outro ator espanhol. O único desses que parece que teve um papel anunciado é o Miguel Álvares, né? Que de acordo com o currículo dele, ele está interpretando o papel do Rei Arthur de Géaldan. Rei Arthur deve ser tipo só um nome fictício, né? Para esconder, mas que ele é Rei de Géaldan, então, né? Interessante isso, é o Rei de Géaldan que tira os títulos do Logain depois que ele se proclama como o dragão renascido. E com essa localização de filmar na Espanha e 2 atores espanhóis, né, tudo indica que eles estão filmando então cenas de Géaldan, cenas com Logain, provavelmente com o Álvaro Morte, uma cena de batalha parece que tinha sido anunciada. E aí, pelos diretores que estavam presentes nas filmagens na Espanha, parece que essas cenas fazem parte dos blocos de episódio 3 e 4. Interessante tudo isso, vamos aguardar para ver mais. O Rafe já tinha anunciado antes que o sotaque de cada região, de cada país, seria determinado pelo primeiro ator escalado. Então, por exemplo, Cairhien, a primeira escalação foi a Moiraine. Então o sotaque de Cairhien vai ser britânico, porque a Rosamund Pike é britânica. O sotaque de Géaldan, então, vai ser espanhol, porque o Logain, que foi o primeiro escalado, é em espanhol. E assim por diante. Bem interessante, né? Com esses outros nomes espanhóis já dá uma indicação de Géaldan, com a localização e com a bandeira de Géaldan, com certeza podemos esperar que foram gravadas cenas do Logain ou envolvendo a trama dele ali, né? Mas então essas foram as últimas novidades da Roda do Tempo que a gente teve. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, das novidades também. Deixe nos comentários as suas opiniões sobre o que vocês acharam de tudo isso. Muito obrigado por assistirem e até o próximo.